O conhecimento em exagero acaba que te limita, porque o tempo passa muito rápido. E às vezes uma pessoa que tem pouco conhecimento, mas muita ação, muita coragem, faz o que você tem na cabeça, dá certo e tem um resultado que você nunca vai ter. Porque o tempo passou e depois você vai tentar ou você nunca vai tentar. Eu tenho certeza que você já teve aquela ideia boa na cabeça, pensou, tentou começar, mas desistiu. E aí uma outra pessoa que não tem o conhecimento, talvez você seja um personal, por exemplo, e queria criar um aplicativo, teve uma ideia boa, e um outro cara que nem é personal, não fez educação física, não estudou para isso, foi lá e criou através de inteligência artificial, ou um amigo programador, contratou alguém para fazer, fez o aplicativo e ficou rico. E eu também já fui esse cara, galera. Eu já tentei fazer vários negócios, apliquei, investi dinheiro, estudei um pouco, não consegui, me frustrei, porque o que acontecia? Na época, eu não usava 80-20, que é o que eu uso hoje. O que significa 80-20? 80% de execução e 20% de conhecimento. Eu fazia o contrário. Eu queria ter 80% de conhecimento e 20% de execução. E isso aí é o pilar para sua empresa não dar certo. Você precisa ter mais execução do que conhecimento. O conhecimento você vai adquirindo conforme o tempo. Você vai adquirindo casca, você vai entendendo o negócio, para qual caminho o seu negócio vai ir, se você precisa mudar essa rota ou não. E também serve para níveis de dificuldade. Por exemplo, na época que eu comecei online, eu queria ganhar dinheiro criando um aplicativo. E antes não era igual hoje, que você tem inteligência artificial, você tem um programador que você digita lá, pô, quero um aplicativo fitness. O negócio gera, como eu falei num vídeo aqui anterior. Não, antes você tinha que contratar um programador e isso custa caro. Então o nível de dificuldade era de 80%. Isso limitava muito o meu negócio. Era muito difícil, por meu entendimento, obviamente. Se eu fosse um cara que programava, etc., seria mais fácil. Mas como eu não programava, era um nível bem difícil. Então hoje que eu foco 80% de execução e 20% de conhecimento. Esse é meu foco de negócios hoje. Inclusive a minha marca de café é um exemplo próprio disso. Eu estou executando 80% e 20% de conhecimento. O restante eu estou aprendendo agora sobre licença, CNPJ, vigilância sanitária, o que eu preciso para poder vender em mercado, para vender online. Então são coisas que eu estou aprendendo no caminho. Eu sei que a teoria é importante, mas em excesso ela é complicada. Se eu fosse pensar tudo isso aqui antes, eu nem tinha começado esse projeto. Então eu resolvi colocar os 80% em prática, em ação, botar energia nisso, para depois eu descobrir os percalços do caminho. Não adianta nada eu querer criar o novo Waze. Entendeu? Eu acho que é um custo muito alto, é um conhecimento, você precisa ter um network muito grande, conhecer programadores, e esses caras que são top em programação são bem caros, até a própria Meta paga não sei quantos $1000 aí para eles trabalharem e tá difícil de encontrar. Então imagina eu que não tenho tanto capital assim, aliás, não tenho nenhum por cento do capital deles. Se você focar realmente nesses 80-20, ou seja, 20% de conhecimento e 80% de execução. E também usar esses 80-20 para nível de dificuldade. Você precisa focar em um negócio que seja 80% de execução e 20% de conhecimento. E você também usar esses 20, 80% em relação à dificuldade, a nível de dificuldade do negócio. Ou seja, 20% de dificuldade e 80% de execução, da prática. Ou seja, você enxergar um negócio desse, você precisa só melhorar o negócio com o tempo. Então você não precisa desgastar tanto para você criar um negócio. Por isso que a teoria ela é muito complicada. Você pode ver 1000 vídeos, o cara te ensinando a fazer tudo do zero. Mas se você não colocar em prática realmente, não vai dar certo. Você pode ter o maior conhecimento, você pode entender de marketplace, saber quanto que eles cobram, qual é o frete, qual é o prazo, aonde eles ganham dinheiro, quantos milhões eles faturam por mês, quantas pessoas entram por dia na Shopee, por exemplo. Você pode saber tudo, mas eu sei mais que você porque eu vendo hoje. A pessoa que já vendeu uma vez na Shopee ou que criou um produto, ela sabe como criar uma conta, como realmente funciona. Porque ela está dentro do assunto, né? Ela está realmente na prática. Agora você só está na teoria, a teoria não serve para nada. Vai passar 10 anos e você vai estar na teoria de novo. E aí vai aparecer um novo vídeo de um cara ensinando você a faturar novamente. Aí você vai seguir essa linha, só que aí você vai ver que tem muitos percalços nesse caminho, e aí você vai desistir de novo. Então a teoria em si ela não adianta nada. Você precisa executar 80% e ter 20% de conhecimento. Esses 20% você não precisa fazer uma faculdade, não precisa pagar nenhum curso, tem tudo no YouTube hoje, totalmente de graça. É mais execução do que o conhecimento. Basicamente esse é o vídeo. Então se você está esperando o momento certo para começar, começa hoje. Seja qual negócio for. Hoje a gente tem inteligência artificial, tem o Google, tem o YouTube, tem tudo na sua mão. Se você não começar, se você só quer ser um cara que pensa nas coisas e não executa, aí tudo bem, tá tudo certo. Mas se você realmente tem uma cabeça de que quer mudar sua realidade, quer faturar online, quer ganhar dinheiro, quer criar algo diferente, quer ser uma pessoa diferente, aí você realmente precisa pensar nesses 80-20, das duas formas que eu falei durante o vídeo. Pouco conhecimento e muita execução. E ter persistência. E até o fim do negócio. Sem desistir no começo, só porque tá dando errado na primeira semana, no primeiro mês. Você precisa acreditar no que você está fazendo para que isso dê certo. Senão vai ser só mais uma fase na sua vida, mais um erro que você vai cometer. Ou só mais uma teoria que você absorveu e não colocou em prática. Obrigado por ter assistido. Se inscreva no canal. Tamo junto.